Olá para você que está agora vendo esse vídeo. Eu me chamo Karine, sou professora de Biologia da Rede Pública de Santa Catarina e hoje eu vim tratar de um assunto extremamente importante, vim trazer alguns dados, vim desmistificar muita coisa que nós temos vivenciado no Brasil e que tem nos colocado nessa posição de ser o segundo país com mais mortes por Covid do mundo. Nós só estamos atrás dos Estados Unidos e neste mês de abril de 2021 nós atingimos a marca de 390 mil mortes pela Covid-19 aqui. Como se não bastasse a gente ter que lidar com a pandemia, nós ainda temos que lidar com o negacionismo que está impregnado em toda a população brasileira. Infelizmente tem uma parcela gigantesca da população que não acredita que a doença é séria, que não acredita que nós realmente estamos correndo perigo no momento em que a gente se dispõe a ir para um local que tenham muitas pessoas e também por falta de informação acabam disseminando a ideia de que só morre pessoas no país hoje por Covid, só se fala disso, como se não morressem pessoas de outras doenças no país. Então eu trago aqui para vocês um dado ao qual traz o número de mortes aqui no Brasil. Então, conforme a tabela que vocês estão visualizando aí, vocês podem perceber que entre os meses de 12 de março de 2020 e 11 de março de 2021, nós tivemos 275 mil mortes pela Covid-19. Ou seja, foi a doença que durante um ano mais matou no país. As outras doenças que estão a seguir, elas são uma estimativa dos últimos 5 anos, com relação a essas doenças, como que elas se comportaram no Brasil com relação às mortes. Então, a gente tem em segundo lugar o infarto, que é uma doença do coração, com 93 mil pessoas que morreram, pneumonia com 80 mil, diabetes com 63 mil, e eu trago para vocês a dengue, que é a última colocada do ranking, ficando em 14º lugar de motivos de morte no país, com 627 pessoas que morreram por dengue nos últimos 5 anos pela estimativa. E eu escuto muitas pessoas ainda falando que a dengue mata mais do que a Covid-19, que nós deveríamos nos preocupar muito mais com a dengue do que a Covid-19. Não estou dizendo aqui que nós não devemos nos preocupar com todas essas doenças que estão nesse ranking que vocês acabaram de visualizar. Eu estou aqui dizendo que essa doença é séria e que ela tem matado muito mais pessoas do que a gente escuta falar e ela está num período extremamente delicado. E aí eu trago para vocês algumas estratégias sobre como conter o vírus, né? Como que a gente contém o vírus do Covid-19? Primeiramente vamos entender que vírus não é um ser vivo. Então o vírus é apenas um material genético que está com uma capa protetora e que só vai passar a ter vida, vamos dizer assim, quando ele encontrar uma célula viva. No nosso caso, ele vai encontrar a partir dos olhos, das mucosas, como nariz, boca, ouvido, enfim, nas mucosas que nós encostamos nossas mãos às vezes ou que está presente no ar e que chega até nós. Então ele utiliza as células para poder se reproduzir. Assim que o vírus encontra uma célula viva, ele vai se infiltrar dentro dela, encontrar o núcleo, que é quem manda na célula, e vai fazer ele produzir cópias de si mesmo. A partir do momento em que essa célula não tem mais suporte para a quantidade de vírus que está ali dentro, que foram produzidas por ela mesma, ela acaba explodindo. Então, nesse momento em que ela explode, ela libera muitos outros vírus que vão sair em busca de novas células vizinhas para poder contaminá-las. Como conter os vírus? Como a gente faz para conter os vírus no geral? Não existe remédio contra vírus. Nenhum remédio durante a história inteira da medicina foi eficaz contra os vírus. Isso significa que toda aquela propaganda, tudo aquilo que a gente viu no ano passado, da venda absurda de um monte de remédios contra a Covid-19 sendo vendidos, sendo comercializados, sendo usados inclusive para tratamento em pacientes por Covid-19, não haviam nenhuma comprovação científica para serem aplicados ou distribuídos na população. Isso é um problema porque, além de intoxicar as pessoas com os medicamentos, a gente não conteve a doença no país.
Porque se o medicamento que foi tomado no ano passado fizesse algum efeito, nós não estaríamos vivenciando a realidade que nós estamos vivendo hoje, aqui no país. Porque chegamos à segunda onda da doença neste ano, ao qual a gente tem, como vocês podem observar aqui, o ano passado inteiro morreram menos pessoas do que esse ano até neste exato momento, no dia que você está vendo esse vídeo. E aí tem gente que diz que esse ano está tranquilo e que a gente não precisa mais se preocupar. Então eu trago dados para vocês analisarem e observarem que essa não é a realidade que nós estamos vivenciando aqui. Tudo isso está acontecendo no Brasil por quê? Por que nós estamos em segundo lugar de país mais atingido pela Covid? Por alguns motivos ao qual você, talvez você não, porque assim como eu não esteja saindo, não esteja fazendo aglomeração, esteja realmente mantendo o isolamento dentro da medida do possível, mas nós sabemos que existem muitos motivos que fazem hoje nós estarmos nesse lugar. Quais são eles? Primeiro, demora na compra das vacinas. O Brasil teve a oportunidade no ano passado de comprar vacinas que estavam sendo produzidas, porque produzir uma vacina não demora pouco tempo, é difícil produzir uma vacina. Vocês imaginem produzir 7 bilhões de vacinas, que é aproximadamente a população do mundo, e sabendo que são 2 doses de vacinas, algumas delas, nós temos que fazer uma produção de 14 bilhões de vacinas para poder chegar a vacinar toda a população mundial. Ou seja, demora para produzir essas vacinas. Por isso que os países no ano passado que compraram, os laboratórios que estavam já com resultados obtidos para se produzir essas vacinas, hoje em dia já estão com boa parte da população vacinada. Nós aqui no país ainda estamos vacinando os idosos. Para chegar até a população inteira, eu nem sei qual será a estimativa. Então, um dos motivos foi a demora na compra das vacinas. Além da demora na compra das vacinas, existem outros motivos que fizeram com que o Brasil chegasse onde ele está hoje. Primeiro deles, então, aglomeração. Segundo, em consequência, descumprimento de regras, porque o que mais a gente vê é as pessoas sem máscara andando nas ruas fingindo que nada está acontecendo. E outro motivo que eu lhes trago aqui é a falta de lockdown. No ano passado, nós tivemos o lockdown, sei lá, durante 15 dias, no máximo um mês, que foi logo depois de março, mas não foi bem um lockdown, porque nós sabemos que muitas pessoas utilizaram esse período para sair de férias, para fazer coisas com outras pessoas, e não acreditavam que a doença pudesse chegar aonde chegou, e até hoje ainda não acreditam na doença, muitos deles. E eu trago aqui para vocês um dado muito interessante de outros países, como Portugal, Reino Unido e Israel. Bom, o que aconteceu nesses países? Eles tiveram uma crescente enorme nesse ano, assim como no nosso país, e imediatamente eles tomaram medidas e atitudes de lockdown e iniciaram a vacinação, ou deram continuidade na vacinação. Vocês podem perceber que o gráfico demonstra que a quantidade de número de pessoas que morreram pela Covid no período em que estavam em lockdown diminuiu consideravelmente. Isso prova que lockdown, sim, é a solução paliativa, ou seja, vai funcionar naquele momento para que a gente consiga controlar os casos de morte e o colapso na saúde. O que acontece é que, além de lockdown, a gente tem que também fazer a vacinação em massa da população para a gente, então, controlar a doença e não ter tantas mortes e nem um número crescente. Bom, como vocês puderam ver no gráfico que eu mostrei ali para vocês, nós tivemos um aumento sim em 2021. Por que a gente teve um aumento da doença aqui no país e no mundo inteiro? Porque os vírus da Covid-19 se mutaram, eles ficaram mais fortes. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, só no nosso país, nós temos cerca de 95 tipos diferentes de cepas de vírus circulando. Isso significa dizer que existem 95 jeitos diferentes que o material genético da Covid-19 hoje em dia pode ser encontrado no país. No próximo vídeo eu vou estar mostrando quais são as medidas sanitárias mais importantes que você deve saber para poder se proteger, então, dessas novas variantes do vírus que eu acabei de citar para vocês. Até breve!